Ok. Então, boa noite a todos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui nessa noite para dar início à reunião Paz de Joelhos, Filhos de Pé. Nesse momento, nós vamos ter a mensagem dessa noite, dando continuidade à série Estudando o Livro de Daniel. E hoje é o capítulo 10. E quem vai falar para nós nessa noite, quem vai compartilhar a palavra do Senhor, é o irmão Eliés Santiago, ele é da Associação Assembra. Boa noite, irmão Eliés, seja muito bem-vindo. Com o irmão está a palavra. Boa noite, irmã Adriana. Boa noite a todos os meus amados irmãos. Graça e paz seja convosco. Para eu, um momento de grata satisfação, grande alegria poder estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra de Deus. Nós sabemos que quando nós vamos passar a mensagem, nós precisamos primeiro receber de Deus para depois nós passarmos. Mas desde já quero pedir que os irmãos continuem orando em vossos corações, para que eu seja usado nesta noite para a honra e glória de Deus, que ao abordarmos este capítulo de Daniel, capítulo 10, nós tenhamos o entendimento, nós possamos assim entender, porque este capítulo é uma preparação para entendermos o capítulo 11 e também o capítulo 12, tá bom? Então que os irmãos continuem orando, por favor, em vossos corações. Todos que têm a palavra de Deus, abra a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, que leva o seu próprio nome, Daniel capítulo 10, e pela graça e poder de Cristo nós vamos meditar no que se encontra registrado e o que Cristo quer falar para nós através do seu servo. Ou seja, seu servo já descansa, mas a sua voz ainda ecoa através da sua palavra escrita nos livros sagrados. E nós hoje vamos entender mais um pouquinho. Já vemos, 9 capítulos desse livro. E nós podemos entender algo tremendo quando nós lemos o livro de Daniel. Daniel, meus amados, ele vai falar, Cristo usa Daniel como um personagem onde ele apresenta o povo de Deus no final dos tempos. Se os irmãos observarem o capítulo 1 de Daniel, só refresar um pouquinho aqui com os meus amados. O capítulo 1 de Daniel, nós damos uma ênfase para Daniel fazendo uma escolha, junto com seus companheiros, de se tornar vegetariano. E por ele se tornar vegetariano, Deus concede a ele o dom do espírito de profecia. Isto aponta para um povo que no final dos tempos seria vegetariano e que também receberia o dom de profecia através da serva do Senhor, a nossa irmã Ellen White. Nós recebemos o dom de profecia também e temos o conhecimento de tudo que vai acontecer até após o milênio. Até depois do milênio, nós temos esse conhecimento. Claro que ela enfoca a palavra do Senhor, ela dá ênfase à palavra de Deus. E Daniel, ele queria saber o que iria acontecer. E através de Daniel, nós temos essa representação desse povo que somos nós. Depois, no capítulo 2, nós vemos aqui o sonho que o rei teve, e que esse sonho também, Daniel teve esse sonho. Então, Daniel teve o sonho e deu a interpretação para o rei, aonde ele mostra o domínio do entendimento que Deus quer dar para o povo que escolheu segui-lo ou servi-lo. Ali, no capítulo 3, nós temos a adoração. A adoração. O povo é chamado a adorar. Adorar quem? Uma imagem. Adorar uma besta. E aí nós, como povo de Deus, também vamos ser chamados a adorar uma besta. Quando você vai para o capítulo 4, você vê ali um outro sonho, pela qual o rei, ele sonha com uma árvore que cresce, na realidade é ele, Babilônia, cresce até os céus. E quando a gente vai no Espírito de Profecia, nós vamos entender que, diz que quando a taça
da misericórdia de Deus tiver alcançado o céu, o topo, ele vai se lembrar desta grande cidade e vai dar para ela o seu castigo. E aí nós vemos novamente Daniel sendo chamado agora para a adoração. Ou seja, não podia adorar. No capítulo 6, o Daniel saiu um decreto por 30 dias, ele não podia adorar a outro Deus, ou a ninguém, a não ser o rei, por aquele período. E nós sabemos que Daniel permaneceu firme. É um símbolo de que nós, pela graça e poder de Cristo, permaneceremos firmes e que vai vir o decreto, chamado decreto de morte. Então, aqui em Daniel, nós encontramos 2 decretos. Aliás, 3, porque um foi decreto com Nabucodonosor. Nabucodonosor, no capítulo 4, ele vira um animal. E aí ele volta à sua lucidez e converte ao Senhor. Então, a conversão de Nabucodonosor é mostrada aqui no livro de Daniel. E aí nós vemos como o povo de Deus, que primeiro sai um decreto para que se adore uma besta, e aí depois nós vamos, como povo de Deus, receber o chamado decreto de morte. Mas no decreto de morte nós vemos que durou apenas 24 horas, esse decreto de morte aqui no livro de Daniel. Mas aí, quando nós vamos comparar também com Esther, nós vamos ver que o povo de Deus é chamado a uma preparação para também esse decreto de morte. Eu estou trazendo isso para os meus amados para que nós reflitamos que o livro de Daniel, os primeiros 6 capítulos, não é apenas uma história de Daniel. Ela é a nossa história, é a história do povo de Deus que vive nos derradeiros dias antes da volta do nosso Salvador, tá? Muito bem, nós vemos as profecias se cumprindo. Daniel, ele teve um grande privilégio, porque desde o início, desde a sua juventude, ele pôde ter já visões que Deus revelou a ele do que seriam as nações, de quantos seriam os reis, quantos seriam os povos, até que Jesus voltasse. Quando nós vamos no capítulo 8, nós vemos que Daniel foi apresentado para ele no versículo 16, que ele teria a visão do fim, das coisas do fim que aconteceria no final. E aí nós vemos que o capítulo 8 foi dado a interpretação para Daniel dos versículos 13 e 14 apenas de 13 a 15 anos mais tarde, que ele foi entender a profecia que marcava uma data que foi estabelecida por Cristo. Uma data para quê? Para que se purificasse o santuário celestial. Então essa foi uma data que foi especificada aqui no livro de Daniel, Daniel 8:14. Mas Daniel foi entender essa profecia e foi dado a ele a revelação 13 a 15 anos mais tarde, e foi descrita no capítulo 9 deste livro. Agora, quando nós vemos 2 anos depois que Daniel recebeu a visão do capítulo 9, 2 anos depois, mais tarde, ele agora vai receber a última cena, ou seja, a última visão do seu livro. Daniel capítulo 10 é a introdução para Daniel capítulo 11 e Daniel capítulo 12. Então, o Daniel capítulo 10, nós vamos ver aqui algo impressionante. É um capítulo muito belo, é um capítulo que realmente, quando nós aplicamos também o coração, assim como Daniel fez, a estudar essa profecia, a estudar para entender o que Cristo quer revelar para nós ao longo dessas cadeias proféticas, que iniciou no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 9, meus amados, nós ficamos surpreendidos, porque são belos. E aí nós vamos ver aqui o capítulo 10 de Daniel. Vamos ler o capítulo 10, por favor? Porque esse capítulo 10 é um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias.
É impressionante porque nós hoje, como povo de Deus, vivendo os finais da história deste mundo, nós temos o grande privilégio de entender Daniel juntamente com o livro de Apocalipse, para que não sejamos enganados ou enredados pelo inimigo das almas. Agora, na época de Daniel, Daniel foi mostrado para ele essa visão. Mas você pode entender que ele teve uma certa dificuldade, porque hoje nós entendemos, hoje nós temos toda uma palavra de Deus ao nosso alcance. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada contando toda a história para nós, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Aquilo que aconteceu antes da vinda de Cristo e o que aconteceu após a vinda de Cristo. E de Moisés até João, que foi o escritor do último evangelho de João, o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, nós podemos ver que hoje temos o maior dos maiores privilégios. Então, se nós formos pensar, falar, mas Daniel entendeu. Nós também, como filhos de Deus, podemos entender a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo está reinando conosco ainda. Então, nós vamos entender. Daniel, capítulo 10, diz assim, olha, no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Queridos, nesse versículo 1, ele vai mostrar para nós, chamando atenção para qual Daniel que foi falado. Então, aquele mesmo Daniel que foi visto ou dado as visões para ele, lá no início, que ele recebeu o nome de quem? O nome que Nabucodonosor deu para eles, quando eles ainda estavam lá na universidade. Aí ele cita o nome dele, porque nesta época aqui, Daniel já estava com 90 anos de idade, quando ele recebeu essa visão. Quando ele recebeu a primeira visão, ele tinha em torno de 20 a 21 anos de idade, quando ele recebeu a primeira visão. Então, vocês podem entender que houve uma necessidade dele colocar o nome que foi dado pelo aquele antigo rei para que não houvesse confusão. Tá? Então, a palavra de Deus deixa tudo claro para nós. E aí diz que foi no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. E aí foi dada a palavra para ele, foi dada uma revelação. Mas só que neste capítulo aqui, ele diz que recebeu também o entendimento. Lá no capítulo 8, ele diz que ele tentou entender, mas ele não conseguiu entender. E que foi dado para ele a explicação 13 a 15 anos mais tarde. Então nós temos aqui na palavra de Deus uma ideia de que quando é para ser dado e revelado, ele entende. Quando é para ser entendido no momento, ele vai entender. E tem muita coisa, meus amados, muitas coisas que foram reveladas para os profetas, que eles não entenderam no seu tempo. E no tempo nosso, nós estamos entendendo muita coisa que eles não entenderam para a sua época. E assim todos os profetas disseram que ia acontecer. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. O que estava acontecendo aqui? Por que Daniel estava triste? Vamos entender por que Daniel estava triste? Que Daniel, ele se angustiava, ele clamava a Deus porque em Jerusalém a oposição e o perigo ameaçava e desencorajavam os que haviam retornado de Babilônia. Estava acontecendo algo aqui que é tremendo. Ciro, ele recebeu uma missão. A missão de Ciro era assinar um decreto para que o povo de Deus retornasse para a sua cidade e pudesse reconstruir primeiramente o templo e depois a cidade. Nós sabemos que foi mostrado para Daniel, aqui no capítulo 8, versículo 13 e 14, diz um período sobre 2.300 anos. 2.300 anos, no capítulo 9, foi revelado para ele que isso aconteceria quando saísse o primeiro decreto de Ciro. Ciro, ou seja, deu o primeiro decreto, Dario o segundo e Artaxerxes o terceiro. Mas ele viu, que foi mostrado para ele no capítulo 9, que depois do terceiro decreto, aí sim,
começaria a contagem daquele período. Daniel ficou muito perturbado, ele queria entender essas coisas e começou a orar. Só que ele estava orando porque o decreto de Ciro precisava sair para que o povo retornasse para Jerusalém. Só que acontece que há uma batalha espiritual tremenda aqui. Satanás, ele interpõe e não quer permitir que Ciro cumpra aquilo que foi designado para ele há 150 anos atrás. O nome dele foi escrito pelo profeta Isaías. E nós vamos ver aqui, Isaías 44, versículo 28, ali está o decreto, ou seja, por Deus, um decreto de Deus, dizendo sobre Ciro, ou falando sobre Ciro, que ele faria a libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. Só que não era mais cativeiro babilônico, porque os medos e os persas haviam conquistado Babilônia. E agora estava na mão de Ciro, esse príncipe, para fazer voltar o povo de Deus para Babilônia. Para Babilônia não, para Jerusalém. Sair de Babilônia e voltar para Jerusalém. Então, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Aí ele diz assim, olha, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas por que Daniel cita que ele não ungiu a cabeça dele com unguento? É porque o costume dos judeus, quando eles jejuavam, eles ungiam, derramavam óleo sobre a cabeça, para mostrar que eles estavam em contrição, que eles estavam numa fase de jejum, e que ninguém poderia tentá-los, tá? Com nada. Então, ele diz que não fez isto. Tá? Ele simplesmente se entristeceu e agora começou a orar. Começou a clamar a Deus. Porque ele queria entender. Ele queria entender o que o anjo diz que ia mostrar para ele. Lá no versículo 16 do capítulo 8, diz que o anjo prometeu mostrar para ele o que iria acontecer no final dos tempos. E aí o capítulo 9 vem e dá a interpretação daquele período de Daniel 8, 13 e 14. Mas quando agora chega no capítulo 10, o anjo Gabriel, ele vai vir para dar conhecimento a Daniel sobre os acontecimentos que sucederia até a volta de Jesus. Até o livramento do povo de Deus. Ele viu tudo isso. E aí, claro que ele estava orando para isso. Só que no momento que ele estava orando, o anjo Gabriel veio, o que aconteceu? Satanás estava tentando impedir, irmãos, a batalha espiritual, uma batalha que iniciou já há 6.000 anos, ela ainda trava na nossa mente. Para os irmãos entender a força que há numa decisão. Existe uma luta por mim e por você todos os dias. Não precisa você pensar que você não tem luta. A luta espiritual, ela é muito mais real do que a luta real. Então nós precisamos entender isso. A batalha aqui foi tremenda. Ciro estava sendo impedido de assinar esse decreto para a libertação e também dar os recursos para a construção do templo. É interessante que existem características desses reinos. A característica de Babilônia era a riqueza. A característica de Babilônia era a riqueza. A característica dos medos e os persas era bonzinhos. Eles eram bondosos. A bondade estava ali no coração deles. Portanto, eles libertaram e também ajudaram em questão financeira, em dinheiro, para poder reconstruir Jerusalém. Depois nós vamos ver o reino da Grécia tinha outra característica, a característica de sábios. Sábios. Então, era riqueza, era bondade e depois era sabedoria. Quando chega na característica de Roma, nós vemos que é uma característica de pão e circo, ou seja, diversão. Só incutir na mente do povo a diversão de forma que a pessoa fica distraída.
era distração. Esta é a característica de Roma nas suas duas fases. Porém, nessa característica do império dos medos e persas, aqui, era para ajudar nessa reconstrução. Satanás estava tentando impedir isso. Então, ele usava as pessoas, principalmente os medos e os persas, o povo ali, para tentar impedir que o rei desse esse decreto e o povo voltasse. Mas aí aconteceu que o anjo mais poderoso do céu, ele estava ali lutando para fazer com que Ciro decidisse o que ele ia fazer, que ia assinar esse decreto. Ele estava decidido a fazer, mas estava sendo impedido de fazer. E aí a decisão não saía. Então foi 21 dias de luta tremenda que tiveram aqui. Batalha da mente. 2 grandes príncipes estavam lutando. Só que acontece que neste capítulo vai dizer assim, olha, o versículo 5, e levantei os meus olhos, o versículo 4, e no dia 24 do mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Esse rio aqui, para alguns historiadores, é o rio Tigre, para outros é o rio Eufrates, tá? E levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como cor de bronze, acassalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Aí ele diz assim, no versículo 7, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Queridos, aqui nós vamos ver a mesma característica dado para João, quando João vê a pessoa de Jesus. O capítulo 1 de Apocalipse, ele vai falar exatamente isso para nós. A partir do versículo 13 ao 17, nós vamos ver sobre isso, sobre essas características aqui. Os irmãos depois vão ler, nós não vamos ler aqui, tá? Então Daniel se angustia e clama a Deus, porque em Jerusalém a oposição e o perigo ameaçava e desencorajava os que haviam retornado de Babilônia. Na corte persa, os inimigos do povo de Deus procuravam a todo custo convencer Ciro a impedir a reconstrução do templo. Daniel capítulo 10 abre uma janela para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Então ele vai mostrar aquilo que eu já disse aqui, que a luta entre, ou seja, a nossa escolha. A nossa decisão, meus amados, você não precisa pensar que você tomou ela simplesmente porque você quis. O Espírito Santo fez um trabalho especial. Houve uma influência. A nossa natureza, a natureza carnal, estava lutando junto com o mal para poder fazer contrário à vontade de Deus. E até hoje, nós vivemos num período, irmãos, a igreja, ela vive num período de santificação. É uma obra de uma vida toda. Ela não é uma obra de um dia apenas e pronto e acabou. Ah, hoje eu escolhi servir a Deus e pronto, acabou. Não, é todos os dias precisamos estar lutando. Então aqui, Daniel traz os bastidores desse grande conflito entre o bem e o mal. Esse capítulo revela que, por trás da cortina da realidade visível, existe uma guerra cósmica e espiritual que afeta o conflito geopolítico de Daniel, capítulo 11, e também uma manifestação terrestre da batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Queridos, o grande propósito de Satanás, o grande objetivo de Satanás é ir de encontro. Quando a gente fala de encontro, é chocar. É de encontro a tudo que Deus faz. Esse é o propósito de Satanás. Entristecer o coração de Deus. Tá? Ele não mais vai ter acesso à eternidade, ao céu. Tá? Satanás, ele morre de ódio, inveja de todos nós como os filhos de Deus, porque nós temos para quem orarmos.
para Jesus, para Deus Pai, para Deus Espírito Santo, nós podemos orar para eles e eles nos atendem. Satanás não pode mais orar. Satanás não pode mais se arrepender, confessar o seu pecado, porque não tem para quem. Já acabou, a porta da graça fechou para ele. Ele morre de inveja das mães, por isso ele luta tanto pelos filhos, porque ele não pode ter filhos. Ele morre de inveja das famílias, porque ele não pode ter família. Ele é inimigo de todos os anjos que estão com ele. Ele é inimigo deles, número 1. Eles não se gostam de forma alguma. Eles se odeiam entre eles. A luta intensas travadas, mas eles se aliam para fazer o mal, para derrubar os filhos de Deus. Eles se aliam. Então essa é uma batalha espiritual. E ela está acontecendo na nossa mente também todos os dias. Efésios capítulo 6, o versículo 12 em diante diz que nós precisamos colocar aquelas armas que Deus nos dá para contra os principados, as potestades, as hostes que estão aqui a lutar na região celeste, aonde Deus habita, aonde Deus mora aqui conosco também, através da pessoa do Espírito Santo. Então, Daniel, aqui nós vemos sobre Ciro, Daniel capítulo 1, versículo 21, e Daniel capítulo 6, versículo 28, Isaías capítulo 44, versículo 28, que diz que 150 anos antes, Ciro foi colocado por Deus ali, Isaías escreveu o nome dele. Aí nós vemos que o primeiro decreto saiu lá em Esdras, no capítulo 1. Eu não vou ler esse texto, meus amados, mas os irmãos leiam, por favor, tá? Registre estes textos, porque é muito importante que você vai lá, você leia, tá? Para que nós entendamos bem. Esdras, no capítulo 1, o versículo do 1 ao 3, Esdras, capítulo 1, versículo 9 e 10, e Esdras, capítulo 2, versículo 64. Aí vem o primeiro decreto, onde retornou para Jerusalém. Sabe quantos judeus retornaram para Jerusalém no primeiro decreto de Ciro? 42.360 pessoas. 42. Teve muitos, meus amados, que não quiseram voltar. Daniel, ele não voltou porque ele já estava numa idade muito avançada. E ele não quis voltar. Tá? Ele não sentiu esse chamado de Deus para voltar para lá. Porque os seus dias estavam chegando ao fim. Nós sabemos que depois que Daniel recebeu essa visão aqui, do capítulo 10, 11 e 12, que é uma continuidade, é algo contínuo deste entendimento dos capítulos, Daniel foi chamado a descansar. Está lá no capítulo 12. Depois outro irmão vai falar aqui sobre este capítulo. Tá bom? Então, o primeiro decreto saiu no ano 534, o ano, ou seja, antes de Cristo. É muito importante lembrarmos, foi antes de Jesus, antes de Cristo, tá? Por Ciro. O segundo decreto foi no ano 519, foi feito por Dario. O terceiro decreto foi no ano 457, feito por Artaxerxes Longímano, tá? Esdras 6:14, tá? Esdras 6:14. E aí, nós vemos aqui que Daniel teve uma visão, nessa visão ele viu Cristo se aproximando dele. E aí aparece as vestimentas que Jesus estava vestindo. Por que eu falo Jesus? Porque lá em Apocalipse identifica este mensageiro, esse homem vestido de linho, como sendo a pessoa de Jesus. Por que a pessoa de Jesus está vestida desse jeito? Lembra qual que eram as vestimentas do sumo sacerdote quando ele entrava para fazer expiação? A vestimenta, ele vestia um vestido de linho. E ele colocava um cinto de ouro. Depois, irmãos, vão ver essa descrição em Hebreus, capítulo 9, versículo do 11 ao 15. A roupa que ele usava era a mesma roupa que era usada na expiação, ou conhecido também como a festa do Yom Kippur. Tá? Yom Kippur. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 a 16. Ela vai falar sobre esse homem vestido as vestimentas de Jesus, e trazendo para a mesma passagem de onde Daniel olha aqui e vê o versículo 6 de Daniel descrevendo esse homem vestido de linho.
e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Tá? Muito bem. Aí, o verso 7, ele fala que Daniel viu essa visão e só ele ficou. Os homens que estavam perto dele, eles tiveram temor, eles não viram. Aí isso aqui nos remete a Atos capítulo 9 e o versículo 7. Quando Saulo estava indo perseguir os cristãos a caminho de Damasco, ele recebe a visão de Cristo e Cristo fala com ele, ele cai por terra, e aí, nesta visão, os homens que estavam com Paulo também, todos ficam aterrorizados e fogem também. E aí acontece a mesma coisa aqui com Daniel. Daniel estava com seus companheiros nesse local onde ele teve essa visão, lá no rio Hidekel. Tá? Aí ele diz assim, olha, fiquei, pois eu só, e vi a grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Ou seja, Daniel desmaiou. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Podemos imaginar? Daniel agora fica de gatão, ele começa a ficar com as palmas das mãos na terra e de joelho. Mas o que acontece? Aí diz, eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos e me disse, Daniel, homem muito desejado. Lembra que ele tinha dito lá em Daniel capítulo 9? Daniel, homem muito amado. Então aqui ele diz, homem muito desejado, porque é o ser humano assim diante de Deus quando faz a vontade de Deus. Quando se coloca de todo o coração a fazer e cumprir a vontade do Senhor. A todos nós, meus amados servos de Deus, quando nós fazemos isso, nós podemos também ouvir essas palavras do Senhor. Servos, muito está entregue totalmente a fazer e cumprir a vontade do Senhor. Aí diz mais, levanta-te sobre os teus pés, ou seja, agora colocou-se em pé, porque eis que te sou enviado, e falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então aqui agora, novamente a oração de Daniel é ouvida. Lembra no capítulo 9, quando ele estava orando também, porque havia acabado o cativeiro do seu povo? E ele estava orando. E assim que Daniel começou a orar, saiu o mensageiro. Aqui também, na mesma hora. Só que por que demorou 21 dias? Porque Daniel estava esperando a resposta, porque o anjo tinha prometido para ele, que vinha dar para ele, mostrar para ele o que ia acontecer no final dos dias. Só que demorou esse período porque estava havendo uma batalha espiritual lá na mente de Ciro. Estava entre Satanás e a sua hoste, e aí sim, os anjos de Deus, por um lado influenciando, e Gabriel também. Mas aí, Gabriel pede ajuda. Quem é que vem no socorro? Jesus. Só que aqui, a palavra de Deus vai falar o seguinte. Aí ele fala aqui, no versículo 10. E eis que uma mão me tocou, já lemos, né? O verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe, olha só, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, e de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, aqui na realidade, essa tradução está errada, porque fala é o primeiro príncipe, ou o maior dos príncipes, tá?
que é Cristo, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com o rei, com os reis da Pérsia. Olha só, no início ele fala o rei, depois o príncipe, depois ele fala sobre os reis. Por quê? Havia aqui a figura de Satanás como sendo o rei da Pérsia lutando e o homem, Ciro, lutando. Então, aqui havia uma luta espiritual, corpórea, na mente. E a gente sabe que existe luta corpórea entre os anjos de Deus e os anjos do mal. Então estava havendo, mas a luta era pela mente, pela decisão de Ciro. E aí ele diz aqui no finalzinho do versículo 13, ali, aí ele diz, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aí o anjo diz, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ou seja, para agora, para hoje. Mas Daniel teve lá, praticamente 600 anos, 500 anos, essa visão aqui, antes, quase 500 anos antes de Jesus vir. Quase 500 anos. Hoje nós podemos dizer que há 2.500 anos atrás, Daniel estava tendo essa visão. 2.500 e poucos anos. Os irmãos entendem quão é espetacular a profecia? A palavra de Deus, ela não falha. Ela não pode falhar. O que Deus escreve, acontece. Nós não podemos duvidar. Está escrito, vai acontecer. Pode acreditar, querendo você, eu, querendo nós, vai acontecer, tá? E aí diz, o versículo 14, né? Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Mas, meus amados, eu vou fazer uma pergunta para os meus irmãos. O povo de Deus. Qual que era o povo de Daniel, na época? O povo judeu. Mas a palavra fala que o povo de Deus seria disperso em todas as terras. Então nós estamos espalhados em todas as terras. Lá em Gálatas fala que o Israel de Deus hoje é o Israel espiritual. Não é como hoje se prega para você olhar lá para Jerusalém e dizer que lá é o povo de Deus. Não. Tem profecia em Ezequiel que vai se cumprir sim, está mostrando lá, mas para mostrar para nós que Jesus está pertinho de voltar. Mas aí quando nós vemos em Daniel falando que é para o povo de Deus dos últimos dias, o povo é o povo espiritual. Tá? Como nação, o povo judeu como nação, eles não têm mais perdão, porque a porta da graça fechou para eles no ano 34. No ano 34, Daniel capítulo 9. O versículo 20, do 23 ao 27 vai falar quando é que finalizou esse período. Na última semana, no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Acabou-se como nação o perdão para os judeus. O perdão como nação, mas não como indivíduo. Tá bom? Como indivíduo, não. Aí as pessoas querem voltar, não, os judeus agora vai todo mundo voltar para Jerusalém de novo, vai virar uma nação e ali vai... Não, não é assim que é descrito na palavra de Deus, tá bom? Olha o versículo 15. E falando ele comigo, estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse a que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Daniel já estava com 90 anos de idade, por causa da visão. Mas quem tocou nele? Cristo. Aqui diz, quem é Miguel? Quem é Miguel? Para muitos hoje, eles não entendem que Miguel é Cristo. Para muitos não entendem. Miguel desceu em auxílio ao anjo Gabriel, liderando todas as tropas celestes e derrotou Satanás. Quem quer que seja Miguel, conclui-se que ele é mais poderoso do que Satanás. Mas é para a gente entender o que é o contexto, tá? Olha, Eshad,
o primeiro dos primeiros príncipes, Daniel, verso 13, Daniel também 8, 25, tá? Ou seja, Miguel quer dizer Micael. No idioma hebraico, o nome Miguel significa uma pergunta: quem é igual a Deus? Quem é o único que é igual a Deus? É o significado desse nome. Então, aquele que é igual a Deus ou quem é igual a Deus. Claro, pode ser Jesus Cristo. Então, nós podemos ficar felizes ao saber que aquele que é como Deus pode expulsar Satanás do céu e também expulsar Satanás das nossas vidas. Cristo é o único que pode expulsar Satanás da nossa vida quando nós damos lugar para ele. Através do Espírito Santo, através do Deus Pai, Jesus, ele fala que é único porque ele que veio e morreu por nós e nos deu a salvação e o perdão. É Jesus. Agora, em Apocalipse 12, do 7 ao 9, verifica-se que Miguel é suficientemente poderoso, tinha anjos ao seu lado e autoridade para expulsar Satanás do céu. Em Judas 9, nós encontramos ali que Miguel tinha poder para derrotá-lo ao ressuscitar Moisés. Miguel desceu, e aí Satanás queria contender pelo corpo de Moisés, e Cristo, ou seja, Miguel, apenas disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. E Moisés ressuscitou. E aí nós vemos lá em Marcos, no capítulo 9, no Monte da Transfiguração, quando Moisés apresenta-se junto com Elias ao lado de Cristo, para confortar Jesus naquela hora, tá? Para ajudar e falar para Jesus que ele iria receber a vitória, tá? Então aqui nós vemos lá no capítulo 9 de Marcos, tá? Então, meus amados, por ocasião da segunda vinda de Jesus, é ouvida a voz do arcanjo Miguel, que ressuscita os mortos. E de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e de acordo com João 5, 28 e 29, é a voz do Filho de Deus que ressuscita ou provoca a ressurreição dos mortos ou dos santos que dormem. A voz de quem? Desse arcanjo Miguel. Mas quem é esse arcanjo Miguel? Mas aí nós vemos lá em João 5, 28 e 29, que é a voz do Filho de Deus. Então esse arcanjo, esse Miguel, é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, o nosso Salvador. E outra, Jesus Cristo, quando fala filho aqui, não é porque ele foi criado, não. Tem muitas pessoas que confundem. Graças a Deus, o nosso meio não tem esse pensamento. Mas existem pessoas que querem confundir. Cristo é Deus em essência. Tá? Deus em essência, porque somente Deus pode dar a vida. E é Jesus que vai ressuscitar todos os justos aqui. Os justos. Porque quem ressuscita, parte dos 144 mil, é a voz de Deus. Tá? Então diz que quando Miguel se erguer no tempo do fim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Miguel, o arcanjo, cuja voz irá despertar os mortos, é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Lá em Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15, diz que o príncipe do exército do Senhor, quando aparece para Josué, ele se apresenta como príncipe. Quando Josué estava ali, próximo aos muros de Jericó, olhando ali, aí Cristo aparece e pede algo para Josué. Josué, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. E aí, ele faz isso. E Josué prostra o seu rosto em terra e o adora. Somente quem aceita a adoração do céu é Cristo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente os três. Os anjos não aceitam. Lá em João, quando João foi prostrar diante de um anjo, o anjo falou: não faça tal, pois sou conservo teu e de teus irmãos. Adore a Deus. Ele chama essa atenção aqui. Tá? Então, quando nós vemos em Êxodo 3, 5 e 6 também, o anjo do Senhor que diz: eu sou,
quando Moisés estava lá na sarça, que a sarça pegava fogo e não se consumia, foi pedido também que ele tirasse a sandália dos seus pés, tá? Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere à época futura. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ou seja, o filho do homem, do capítulo 7, o príncipe sumo sacerdote, do capítulo 8, e o ser brilhante como fogo, do capítulo 10, representa o mesmo ser, o Deus homem que impressionou Daniel, Ezequiel e também João, que quando escreveu o livro de Apocalipse, tá? O versículo 17, como pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Então aqui falando, o anjo Gabriel falando de Cristo, tá? E ele falando humano. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou e disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. Falando ele comigo, esforcei e disse, fala meu Senhor, por que me confortastes? E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu, ou seja, quando saísse da influência do anjo Gabriel e dos anjos de Deus, quando sai da influência, os governadores, os reis, eles perdem o trono. Aí passaria agora para outro, que veria o príncipe da Grécia. Nós sabemos que foi Alexandre. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aí então chama Cristo novamente de príncipe. Então, no fim do nosso exílio, estamos enfrentando lutas, perseguições e desânimo. O que Miguel diz para nós? Não tenha medo. Você que é muito amado de Deus. Querido, quando nós vamos em Daniel capítulo 12, vai ser falado aqui, o versículo 1, diz que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. Porém, nós seremos livres, todo aquele que estiver escrito o seu nome no livro da vida. Queridos, que a paz de Deus seja comigo, com você, conosco, e que nós entendamos que esta luta que está sendo travada, quem decide também somos nós decidimos, mas não esqueça que existem influências. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida e nos ajude sempre a permanecer firmes até o nosso Salvador Jesus voltar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e nos ajude a entender cada vez mais a sua palavra. Esse meu sincero desejo é minha oração para mim todos nessa noite. Amém. Amém.